Olá pessoal, meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador do Hanhanit e bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós estamos com o Gabriel Leite, CMO da Feeds, que é uma empresa muito legal, com a qual a gente já fez alguns conteúdos no passado, e nós vamos falar sobre reskilling, ou sobre requalificação, um tema que tem crescido muito de importância, principalmente no pós-pandemia. Gabriel, super obrigado pela sua presença. Eu queria começar pedindo primeiro para você explicar um pouco o que a FIDS e depois colocando todo mundo na mesma página, falando um pouco sobre o conceito de reskilling e de requalificação. Beleza, prazer estar aqui participando com vocês. Sempre uma honra estar aqui trocando ideias com o pessoal da RunRun, toda a audiência e clientes da RunRun. Um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando, né, conhecimento, e trocando e aprendendo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, a Feeds ela é uma plataforma completa para engajamento e desempenho de colaboradores, em que os RHs conseguem empoderar gestores e construir times de alta performance. Ela tem tudo para gestão de pessoas em um só lugar. É uma ferramenta que possui as principais práticas de gestão, como avaliação de desempenho, pesquisa de clima por pulsos, OKR, one-on-one, feedbacks, tudo em um lugar só e gamificado. Então, com isso, o RH consegue engajar os seus times, né, e reter talentos, né? Então, aquele tempo gasto com substituição de colaborador, aquela, aquele custo na folha com rescisão, tudo isso, um abraço, porque com a FIT você consegue reter as pessoas e, de fato, construir ambientes de trabalho mais felizes, tendo as pessoas mais reconhecidas, mais ouvidas, com propósitos alinhados, enfim, com one-on-ones feitos, feedbacks dentro do processo e continuamente, e as pessoas em desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que vai falar sobre skilling. Então, é um tema bem interessante, né? Uma nomenclatura nova, em que a gente vem pesquisando, entendendo, vem passeando aí pelos conceitos de soft skills, de hard skills, da chamada real skills também, que hoje é muito da combinação entre as duas. E o reskilling eu vejo muito como uma tendência que tem acontecido inclusive na feeds, que são pessoas, basicamente, de maneira bem prática falando, né? São pessoas que têm talentos têm características para novas funções e acabam, através dessas características, tendo a oportunidade de se desenvolver nessas características que atendem outras funções. Então, dá um exemplo prático. Eu tenho aqui a profissional Andy, ela é analista de inbound marketing, mas ela tem algumas habilidades, algumas características, uma personalidade, né, que pode ser útil para uma outra função. Então, eu consigo perceber, enquanto gestor dela, que ela tem determinadas habilidades que, se qualificadas, que se desenvolvidas, que se treinadas, ela consegue desempenhar ainda melhor em outra função, que a empresa talvez esteja precisando agora, ou que vai precisar mais à frente. E aí eu consigo qualificá-la e prepará-la para fazer esse salto lateral na carreira dela. Então, eu consigo ver profissionais, por exemplo, que entram na área de marketing e que vão para a área de cultura, por exemplo, através do employee brand, né, que tanto se fala. Então, o marketing tem muito a ver com o employee brand, então a pessoa tem uma característica semelhante, basta um treinamento, basta um desenvolvimento, ela consegue fazer esse salto e mudar de área, de função. E a gente percebe que isso é uma tendência, acontece na Feeds, tem acontecido em muitas empresas. Eu li, inclusive, uma pesquisa da McKinsey, não sei se é assim que se pronuncia, McKinsey Company, McKinsey. exato, McKinsey Company, que diz que 87% das empresas não possuem o talento que precisarão no futuro, para o futuro. Então, realmente, ter pessoas. Eu, por exemplo, busco muito para o meu time do marketing pessoas que têm habilidades complementares, multidisciplinares e conseguem jogar em várias posições ao mesmo tempo. Então, isso para mim constrói um time coletivo muito forte, em que as pessoas estão passeando entre as áreas a todo momento. Então, isso, querendo ou não, tem um pouco aí do feeling do reskilling, né? Mas me conta mais o que você acha sobre isso, que eu também estou curioso em saber a tua visão. Eu acho que o que está acontecendo, principalmente com essa questão da pandemia,
é que a maioria das empresas está vivendo uma aceleração da transformação digital, né? Está acontecendo uma mudança na forma como os clientes interagem com a empresa e toda a jornada desse cliente em relação ao consumo dos produtos e serviços da empresa, e com isso, obviamente, se reflete para dentro da empresa sobre como que a empresa se organiza e se prepara, né, para lidar com essas mudanças, para conseguir tirar proveito e prosperar com essas mudanças. E isso daí vai causando aquele desencaixe da estrutura e das habilidades que as pessoas precisam para desempenhar as funções, e não são mudanças, podem até ser em alguns casos mudanças radicais, mas às vezes não são mudanças radicais. Às vezes, como você falou, a pessoa tem uma base muito boa, ou ela tem uma formação em uma área, mas tem um interesse em uma outra área, e você de repente começa a perceber que o seu negócio passou a demandar em maior intensidade uma habilidade que aquela pessoa começou a desenvolver ou teve um interesse em desenvolver ou vem falando. E eu acho que nesse caso tem um papel muito importante a conversa, né, a questão da avaliação de desempenho, mas mais do que a avaliação de desempenho, a questão de feedback e de ajuste de expectativas, né, dos dois lados serem transparentes sobre quais são os interesses que cada um dos lados, o que a empresa está demandando, o que aquele gestor ou aquela área já precisa ou percebe que vai precisar rapidamente, e o que aquele cara quer para a vida dele, que habilidades, o que ele gosta, o que ele tem prazer de fazer, o que os olhos dele brilham, né? O que ele vem buscando como pessoa, por fora, pessoa física, estudando, independente do que a empresa está demandando, porque ele, enfim, fica empolgadão com aquilo e de repente dá o match, né? Você fala assim, putz, e isso acontece e eu queria ouvir de você também sobre isso, sobre quais são as habilidades que vocês têm percebido, mas tem algumas que entram naquela característica do que a gente chama de transdisciplinares, assim, que são importantes para todo mundo, como, por exemplo, capacidade de analisar dados, que é uma coisa que, de repente, cresceu muito, porque à medida que vai utilizando mais canais digitais e mais ferramentas, você tem mais dados e mais possibilidade de aprender sobre eles, mas isso, obviamente, demanda uma habilidade. Outra habilidade importante é a parte de resiliência, né, de conseguir absorver as mudanças que acontecem e eventualmente até transformar numa forma mais bacana de se fazer as coisas, porque, de novo, as coisas estão mudando, algumas coisas que davam muito certo desapareceram, outras estão ruindo, outras estão prosperando muito, e essa capacidade de lidar com essa mudança e de uma forma positiva também tem se intensificado. Então, queria que você falasse um pouco, Gabriel, sobre essa questão desse, eu diria que é um pacto que tem que haver entre a empresa e o colaborador, e o papel do gestor no meio dessa história. Achei incrível isso é uma realidade. Acontece diariamente a pandemia, o home office, o momento que a gente está vivendo, ela requer muita atenção às emoções, esse alinhamento que você citou, essa questão dos feedbacks, do acompanhamento contínuo, das one-on-ones, tudo isso a gente vai criando laço com as pessoas. Nesse momento, é o momento da gente criar o máximo de laço com as pessoas, para entenderem como elas estão se sentindo, o que elas querem para a vida. Inclusive, esse alinhamento de expectativa tem muita conexão com o propósito. Então, a empresa tem um propósito para aquele colaborador tem um propósito para a empresa e para a vida dele. E esse propósito pode mudar. E não necessariamente você precisa fazer, se o propósito mudar, que aquele colaborador saia da empresa. Não necessariamente mais isso. Então, é muito mais barato e rentável, inclusive, para a empresa reter o colaborador, ter que substituir. Então, às vezes, o colaborador ele vai performando muito bem na área de marketing, mas ele tem um sonho de ir para a área comercial. Você, como gestor, você tem que acolher aquele sonho do colaborador. Se ele está performando bem, ele tem um talento, ele entrega resultado, ele está contribuindo para a empresa e tem a oportunidade de se desenvolver no comercial, talvez não tenha uma vaga hoje, mas talvez ele possa se candidatar para uma vaga que vai surgir daqui a pouco. Então, inclusive, privilegiar esse colaborador que já está entregando resultado dentro do time.
colocar ele como uma opção dentro daquela oportunidade. Isso tem acontecido muito, na FIDS acontece, converso com vários outros empreendedores, outros gestores, percebo também uma demanda com relação a isso, mas assim, é uma quebra de paradigma, porque muitos gestores ainda pensam que contratei fulano para fazer a função X, se fulano não quiser mais fazer, tem 70 outras pessoas que querem. Então tem uma galera ainda que pensa desse jeito, que é um pensamento totalmente ultrapassado, que não funciona mais, que não condiz hoje com o propósito das pessoas nas empresas, que não condiz hoje com a realidade do mercado, com a evolução, com a tendência, com exemplos como esse que você citou, e as características que eu vejo tão importantes quanto essa dos dados, que eu acho que é hoje vital. Eu posso falar por mim, tá, Cê? Eu venho de uma outra escola do marketing, né, que é o marketing mais tradicional, no sentido do... É o digital, óbvio, mas é um marketing tradicional, digital no sentido da digital raiz, né? Em que nos últimos 3 anos eu tive que aprender muito sobre o marketing digital data-driven. Então tive que entender uma série de nomenclaturas, conceitos, pontos de vista que eram necessários para a minha jornada. Eu tive que reaprender sobre isso. Então, análise de dados hoje, ela é vital para qualquer profissional. Então, a gente está lidando hoje com milhões de dados que são gerados por tudo que a gente faz, e se a gente não tiver a capacidade de interpretar esses dados para melhorar nossas tomadas de decisão, dependendo de terceiros, a gente vai ficar para trás, porque isso é um diferencial hoje, porque traz agilidade, que é o que as empresas, as startups precisam cada vez mais. Profissionais que não ficam esperando para tomar decisão. Eles já conseguem se autogerirem, entenderem que precisam melhorar e já melhorarem rapidamente. Essa capacidade de resiliência, ela é importantíssima nesse momento tão difícil, de dificuldade, que não está tudo bem. A gente tenta sempre trazer a positividade, o otimismo, a esperança, mas é o fato que as pessoas não estão bem. A gente tem que ter o papel nesse momento de cuidar das pessoas, de ajudar, de acolher, de ouvir, de empoderá-las, enfim, de ajudá-las realmente a serem cada vez melhores. E essa resiliência é de você conseguir enfrentar esse desafio que está todo mundo passando. Não está todo mundo no mesmo barco, cada um num barco diferente, mas essa maturidade que esse momento de dificuldade está trazendo também é importante, é uma habilidade importante como diferencial para o profissional hoje, né? Mas, obviamente, com responsabilidade, com empatia e tudo mais. Eu queria trazer outras 2 habilidades que eu considero hoje fundamental para esse momento, que é a da comunicação. Então, hoje, como está todo mundo, a maioria, todo mundo não, né? Quer generalizar, mas uma grande parte das empresas estão fazendo um trabalho remoto, né? Que não é home office, é um trabalho que a gente está trabalhando de casa, mas no meio de uma situação complicada. Então, neste momento, a comunicação ela nunca é excesso. Quanto mais a gente se comunicar, melhor, mais próximo a gente vai estar das pessoas. Então, aquele profissional hoje que se comunica melhor, ele acaba saindo na frente. O que é uma necessidade que as empresas têm de trabalhar com os profissionais que não se comunicam tão bem, mas que performam bem. Então, olha a dificuldade que a gente tem aí. De equilibrar essas equações. Porque o profissional pode se comunicar super bem, mas não ter uma grande performance. Assim como o profissional pode não se comunicar tão bem, mas ter uma grande performance. Então, esse equilíbrio também ele é bem importante, mas a comunicação hoje, para mim, é uma habilidade fundamental. E a última que eu queria trazer, que é a segunda, né, é a questão da comunicação que eu citei, e também a questão que agora me fugiu qual era a habilidade, mas era a comunicação, e a outra habilidade é a curiosidade, que é, gente, eu participei de uma call uma vez pela Endeavor, em que um CEO me falou que recebeu 3.000 currículos. E sabe como é que ele fez a seleção, você? Ele fez o seguinte, ele devolveu um e-mail para esses 3.000 candidatos com as informações dos próximos passos em um arquivo zipado. E aí, o que aconteceu? Apenas 10, ou foi 20, ou foi 30, não me lembro agora, mas uma pequena porcentagem respondeu o e-mail respondendo aquelas informações que estavam no zip. O restante da galera toda respondeu que não conseguia abrir o zip. A galera que respondeu respondendo as informações do zip foram as pessoas que foram no Google pesquisar como abrir aquele arquivo.
E aí essas pessoas, poucas, foram que prosseguiram no processo seletivo. E aí isso fez a diferença na contratação deles, que é a capacidade de você ser curioso o suficiente para se virar em meio ao caos. Então, essa característica para mim também conta muito. Então, acho que é uma habilidade presente hoje no dia a dia. Genial, genial, Gabriel. Gostei muito. Eu pergunto muito isso no processo de entrevista. Eu tento sempre pegar um pouco disso, de perceber a curiosidade intelectual da pessoa, perguntando quais são as outras coisas que ela gosta, etc. Ou eventualmente o que que ela está lendo agora, ou coisas assim que você vai vendo, vai puxando coisas que podem não servir para nada agora, mas reflete ou revela um ângulo em relação à maneira como a pessoa enxerga o mundo, né? Ela está sempre buscando outras coisas, interessada ou em falar de alguma coisa. De repente, outro dia eu estava fazendo curso de paisagismo, porque eu achei um negócio legal. Outro dia eu estava estudando arquitetura brutalista, porque me caiu o negócio. Assim, então, se você pegar a quantidade de temas diferentes, assim, e a curiosidade intelectual, o que, que é isso? E o que, que é isso é uma coisa que se a gente estiver no ambiente de trabalho, com tudo que acontece, tudo que vai chegando, você vai se perguntando o que, que é isso, você vai encontrando conexões, padrões, descobrindo gaps na sua formação, isso é super interessante. Você tocou nesse ponto em vários momentos, mas acho que eu queria explicitar ele, porque nós temos vários outros conteúdos relacionados a isso, e eu acho que podem ser úteis para quem está ouvindo a gente hoje, que é a questão da vulnerabilidade como força, né? Você falou muito de ouvir o cara, não tá tudo bem, quero ouvir o cara, precisa ter empatia, etc. E isso tudo é muito importante, porque se a gente está falando de uma cultura de aprendizado contínuo, porque a gente vai precisar, as coisas vão mudar o tempo inteiro e as pessoas vão precisar aprender a utilizar novas ferramentas, a desenvolver novas habilidades, etc. Elas precisam conseguir dizer que elas não sabem essas coisas, né? Que elas vão ter que estudar, que elas vão ter. Isso é uma coisa que é muito comum. A gente dentro do Hunt se esforça bastante para ter uma cultura de aprendizado contínuo. E uma coisa que é relativamente comum eu ouvir alguém vir e falar assim: olha, não sei, isso eu vou precisar dar uma estudada. Deixa eu te voltar com você sobre isso daqui a uns dias. E é legal, eu fico feliz quando eu ouço isso, quer dizer, o cara tá com a transparência, em vez de falar qualquer abobrinha, o cara fala assim: não, calma, deixa eu entrar nesse assunto, porque eu vou me divertir vendo isso e eu vou te dar uma resposta melhor também. Então eu fico feliz quando isso acontece. E esse saber ouvir e abrir essa oportunidade é que vai permitir o surgimento dessa cultura e o desenvolvimento dessas pessoas. Você falou muito também em retenção, né, em reskilling como redução de turnover, mas sob dois aspectos, né? Você tem o aspecto do turnover porque a pessoa não serve para aquela job description que você contratou, e essa é a visão do gestor antigo, como você falou. Pô, eu contratei para fazer isso, não sabe fazer isso, ou não quer mais fazer, PT salvações. Mas tem um outro lado, e isso obviamente você pode desenvolver a pessoa, desde que isso seja um pacto, né? A pessoa tem um interesse em fazer isso, e por outro lado também você tem uma vontade muito grande das pessoas aprenderem, né? A gente tem uma pesquisa da PwC, né, da antiga Price, que os caras falam que 84% das pessoas falam que aprender no trabalho é uma das coisas mais importantes para o senso de realização delas. Né? E principalmente quando a gente está trabalhando com pessoas mais jovens, uma parte grande da remuneração, entre aspas, que elas recebem do trabalho, e em particular do seu gestor, é essa possibilidade de aprender. E aqui eu queria entrar num ponto que eu queria ter um pouco a sua visão sobre isso, que são sobre os formatos de cooperação, né, entre a empresa e o colaborador, porque a gente está sempre falando nesse pacto, né? É uma coisa de mão dupla, precisa ser relevante para a empresa, precisa ser aplicável ao que a pessoa faz, porque também a pessoa aprendeu um negócio que ela não aplica, depois ela esquece, não vai para lugar nenhum, termina virando uma coisa vazia que não faz sentido. Precisa ser realista em termos de
disponibilidade de tempo e vontade de fazer esforço por parte da pessoa. E tem muitos formatos diferentes, né? Tem questão de a empresa pagar uma parte de uma bolsa, ou pagar um percentual do curso que ela quer fazer, ou tudo, etc., e exigir de volta uma fidelidade em termos de tempo de casa, promover eventos ou financiar eventos, trazer gente de fora ou de dentro para fazer tech talks, né, sobre determinado assunto, ou estimular mentorias internas ou externas. O que você vê de boas práticas nesse ambiente? O que você gosta dessa área? Boa pergunta. Cara, eu gosto muito de duas coisas principais que você falou, que é o da mentoria interna. Então, hoje, por exemplo, teve recentemente agora uma transição de um colaborador do suporte, que ele foi para a área de desenvolvimento. Era um sonho dele ir para a área de desenvolvimento. E a gente fez um processo de transição bem acompanhado, com mentoria interna da galera de desenvolvimento. Uma pessoa do time de desenvolvimento foi o mentor durante um período desse colaborador do time de suporte. E, cara, ele realizou o sonho dele, ele está super felizão da vida. E ele vai conseguir alcançar o que ele quer. E a FITS precisava também, naquele momento, de ter uma pessoa na função dentro da área de desenvolvimento que ele queria atuar. Então, essa questão das mentorias internas, eu acho que funciona demais, cria um senso de pertencimento, de acolhimento, de colaboração. Eu acho legal ter esses anjos assim que ajudam nessa transição. Isso aí eu acho bacana. Os talks também eu acho bem legal. A gente traz talks, tanto talks internos quanto talks com pessoas externas. E outra coisa que eu gostei foi o lance do pacto. Então, por exemplo, eu tenho uma colaboradora que ela daqui a algum tempo ela quer ser coordenadora. Então, beleza, tu quer ser coordenadora, a gente precisa de uma coordenadora. Eu acho que tu faz o perfil, faz o perfil. Então, vamos trabalhar aqui semanalmente uma agenda para conversar sobre essas questões. Do que é o dia a dia de um gestor. O que a FIDS espera de um coordenador? Porque pode ser diferente de uma outra empresa. Quais são as características que eu acho que tu tem que desenvolver nesse período para chegar lá? Quais os livros que eu acho que tem que ler? Qual é a forma de pensar que existe? A da FIDS é essa, a minha é essa, de outras pessoas são essa. E tem uma agenda de desenvolvimento, que é justamente esse pacto, né? Então eu acho que isso também é bem importante por parte da liderança, né? A liderança tem uma agenda, ter mentores, ter toques específicos. Então, se eu percebo um padrão de pessoas, sei lá, com uma certa habilidade a ser desenvolvida no time. Então, resiliência. Percebo que no meu time falta resiliência. Fico reclamando volta e meia de falta de maturidade, sei lá, de questões de inteligência emocional e tal. Pô, vamos trazer toques relacionados a fortalecer essa habilidade. Ou então, percebo isso geral. Percebo dentro do meu time que existe alguma habilidade que o pessoal é muito bom e que eles precisam dar um passo além e eu não me sinto capaz mais de levar eles para esse passo além. Convido a pessoa externa para fazer um bench, por exemplo. Eu acho que o bench é uma ferramenta. Bench é, para quem não, que está ouvindo que não tem conhecimento sobre esse termo, o bench basicamente, de maneira prática, é eu conversar com um profissional que está um passo à frente que eu, ou está até no mesmo quadrante que eu, e entender o que, é que ele tem feito, o que, é que ele tem feito de bom, as lições que ele tem aprendido, os erros que ele tem cometido, os caminhos que ele tem traçado, para trocar experiências, ou com pessoas que estão no mesmo degrau, vamos assim dizer, ou que estão em degrau acima. E é uma troca. É você sentir ali do outro profissional e trocar experiências. Basicamente, o bench é isso. Já a mentoria tem uma outra vibe, né? Outra pegada. Mas, ó, bench, talks de times, talks gerais e essas mentorias internas, e eu acho que e do gestor, nesse alinhamento com o gestor, eu acho que são características bem importantes para esse processo de reskilling aí. Legal, cara. Gabriel, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo. Eu queria saber se você tem últimas palavras, assim, tipo, se quiser ser, assim, se a pessoa que está ouvindo tiver que sair com alguma coisa na cabeça que ela precisa reter, precisa falar, nossa, isso eu preciso prestar Eu atenção. daria um alerta na questão da zona de confiança. Eu acho que assim, tudo que a gente falou aqui é bonito. Os nomes são legais, as dados são interessantes, tá mais do que
do que provado aqui para vocês, que é uma tendência, que é um tipo de comportamento que vai começar a acontecer se já não acontece, mas o que eu queria que vocês saíssem daqui na cabeça é sobre essa questão, que vocês precisam ouvir as pessoas de fato, entender o que elas estão sentindo, serem vulneráveis, né? Passar a sensação que não existe super-homem, mulher maravilha, que todos temos erros, todos temos falhas, que se para inovar precisa estar aberto ao erro, que o erro traz grandes aprendizados que sem ele não conseguiriam dar um passo além, não conseguiriam inovar. Inovação não tem a ver com perfeição, tem a ver com imperfeição. As pessoas são imperfeitas, os gestores não são perfeitos, erram também. Os líderes, o CEO, o CMO, os founders também erram, também têm fragilidades, também têm defeitos. E se a gente não consegue construir essa zona de confiança, que a cultura é grande parte de mobilizadora disso, os gestores com certeza e os founders também, a gente não vai conseguir desenvolver as pessoas. Por quê? Porque elas não vão se abrir no sonho, com relação aos sonhos dela. Se eu não tivesse uma zona de confiança com minha colaboradora, talvez ela não me dissesse que queria ser coordenadora. Talvez ela fosse ser coordenadora em outra empresa. E, nossa, ela vai acrescentar muito a minha empresa sendo coordenadora. Se eu não tivesse uma zona de confiança com o meu colaborador que quer sair do marketing para o comercial, talvez ele não se abrisse isso para mim, eu perdesse uma puta oportunidade de tê-lo no comercial. Pessoa que já entende tudo de feeds, que já está não sei quanto tempo na feeds, que vai conseguir ter uma rampagem muito mais rápida. Então, tudo que a gente conversou só vai dar certo, só vai funcionar, só vai acontecer se a gente tiver uma zona de confiança criada, que as pessoas consigam compartilhar suas fragilidades sem ser julgadas, atacadas, ridicularizadas, questionadas, colocadas na parede, se sentindo intimidadas, porque se isso acontecer, eles não mais irão se abrir. Se não se abrirem, não há desenvolvimento interno. Não tem como. Você pode treinar, você pode evoluir, mas com base em quê? Se as pessoas não vão dizer de fato o que elas estão sentindo. Então, acho que é isso que eu queria deixar. Muito legal, Gabriel. De verdade, eu achei que esse final se amarrou muito bem o conceito todo, cara, porque esse negócio que você está chamando da zona de confiança é o que permite identificar os gaps e as oportunidades, acolher aquela pessoa, evitar esse turnover, dar senso de realização para a pessoa à medida que ela aprende e aplica aquilo, resolve problemas da empresa, é reconhecida por isso e você cria um ciclo virtuoso, né? Você coloca a roda para rodar de uma maneira que essa pessoa, até por ter passado por essa experiência, vai se abrir para fazer isso com outras pessoas também e vai colocar a empresa num outro patamar, né? Aprendendo e aplicando aprendizado. Bom, genial, cara. Só posso agradecer pelo seu tempo e sua presença aqui hoje. Então, valeu. Obrigado a você pela confiança e pela oportunidade de construir junto esse mercado de RH. Sempre muito bom fazer parceria com vocês. A gente sempre gosta muito. E é isso. Qualquer coisa, se quem quiser se comunicar, trocar ideias, estou ali no LinkedIn, Gabriel Leite. E meu e-mail gabriel@fits.com.br. Estou sempre à disposição para conversar, trocar ideias. Beleza? Maravilha, pessoal. Esse foi mais um webinar do Hanhanit. Obrigado pela audiência de vocês. Nos sigam nas redes, compartilham e valeu. Até a próxima.